Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos, a mais um semestre, apesar de já ter começado há um mês, mas nesse formato aqui é a nossa primeira aula após o retorno. Então sejam todos muito bem-vindos. E aí, dando continuidade ao estudo, nós vamos estudar hoje sobre os organismos transgênicos. O que é transgênicos? Transgênico é tudo aquilo que é modificado, ou seja, é quando é incorporado parte do DNA de uma espécie em outra. Então isso é transgênico, um organismo transgênicos, certo? Então isso começou a ser percebido na década de 70, através de algumas bactérias, quando eles perceberam que dava para fazer cortes no segmento do DNA. Então a partir daí começaram a surgir esses organismos transgênicos. Na nossa alimentação, nós temos sim, bastante, viu? Vamos ver aqui, que nós temos aqui a imagem aqui do milho e também da cana de açúcar. Então esses alimentos, eles são transgênicos. Mas se me perguntarem, para que serve? Qual é o intuito de se fazer ou de se produzir um alimento transgênicos? Gente, para os usuários, eles garantem que a produtividade vai ser maior, porque um organismo modificado, ele vai ser bem mais resistente a pragas, a fatores externos. Então, um exemplo aqui, o milho, uma espiga de milho de forma convencional, ela vai ser toda falhada, ela não vai sair assim toda cheinha. Então a produtividade vai ser maior, além do tempo também, vai ser mais rápido a produção. Então isso faz com que a quantidade seja maior. Consequentemente, elas ficam também resistentes aos inseticidas. Olha só. Então aqui, uma determinada variedade de soja transgênicas, ela foi geneticamente modificada com o gene de uma bactéria. Esse gene a torna resistente ao herbicida usado para matar as ervas daninhas. Então, assim, essa plantação aqui, ela pode receber uma quantidade maior de herbicida para matar as pragas e não vai afetar a produtividade. Então, esse é um dos fatores que levam à produtividade ou uso de alimentos transgênicos. Então, nós temos quem defenda e os opositores. Então vamos aqui tentar entender a diferença entre os dois, Então aqueles que defendem o uso, eles dizem que a produção de alimento mais nutritivo e mais barato. Mais barato porque vai ser produzido em grande quantidade. Redução de agrotóxicos, diminuindo os custos de produção e reduzindo os riscos de contaminação no ambiente, porque ela se torna mais resistente, não é isso? E até o momento não há indícios de prejuízo para a saúde da população e nem para o meio ambiente. Isso é o que alguns dizem. Já tem um outro grupo que diz o contrário. Não há estudo suficiente que garantam a segurança em longo prazo para a saúde da população. Então, enquanto um diz que não prejudica, o outro diz que não se prejudica, mas é porque não se foi feito um estudo para saber. O gene de plantas modificadas poderiam afetar o equilíbrio do ecossistema, pois esses genes seriam transferidos para espécies nativas via infecções virais. E há criação de dependência econômica do agricultor, ou seja, se eu produzo alimentos ou organismos transgênicos, eu também preciso fabricar herbicida que vá matar as ervas daninhas, as pragas daquela vegetação. Consequentemente, eu vou vender dois produtos, tanto o alimento quanto a herbicida. E isso vai tornando-se assim uma dependência econômica do agricultor, ou seja, o agricultor só pode comprar um determinado local porque só aquele local é que vende tanto o produto quanto o herbicida. E isso não é legal, porque consequentemente tira as chances de outros, até mesmo as chances de competitividade. Economicamente falando, não é bom nesse aspecto. Ok? E aí, será que nós consumimos
Gente, diariamente nós consumimos alimentos transgênicos. Vou mostrar para vocês no rótulo aqui, ó. Aqui o óleo, né? O óleo de soja. Quais são os alimentos? Cana de açúcar, o milho, soja, amendoim, entre outros. No Brasil, né, desde 2003, é obrigado conter, né, esse símbolo, que é indicativo de que esse alimento é transgênico, no rótulo. Então, eles têm que conter, certo? Que é pra gente saber o que está consumindo. Então, fica a critério do consumidor comprar ou não. Logicamente que nós acabamos por comprar, porque é bem mais barato do que aqueles produtos que não são transgênicos, ok? Então, assim, quando você for comprar, você já vai saber o que está consumindo e o que significa esse T, ok, gente? Vamos agora para o outro ponto, que é sobre clonagem. O que é clonagem? É um processo de reprodução assexuado, certo? Então, nesse caso aí, o descendente ele vai ser geneticamente idêntico ao seu progenitor, porque não há, como é um tipo de reprodução assexuada, então não há interação genética do sexo masculino com o feminino, ok? Então aqui nós temos certas plantas como o inhame, o alho, a banana, domesticadas há muito tempo, foram selecionadas de tal maneira que perderam a capacidade de se reproduzirem sexualmente, ou seja, por semente, reproduzindo-se somente de forma assexuada, ok? Um caso que ficou mundialmente conhecido, né, que aconteceu em 1996, que foi o clone, né, o caso da ovelha Dolly, tá certo? Então, aqui está especificando como foi, mas eu vou mostrar para vocês em forma de imagem. Então, observem aqui. Então, nós temos aqui a ovelha Finn. O que aconteceu? Eles tiraram da glândula mamária, tiraram uma célula. Dessa célula, retiraram o núcleo dessa célula e jogaram o resto fora. Não interessava. O que interessava era só o núcleo dessa célula da glândula mamária. Numa segunda ovelha, vamos chamar ela de Scottish. Então, o que elas fizeram? Tiraram um óvulo, né, uma célula do óvulo dessa ovelha, tiraram também somente o núcleo e jogaram fora o núcleo. Nesse caso aqui, eles reutilizaram apenas o que sobrou dessa célula. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o núcleo dessa célula aqui da Finn e colocaram aqui na Scottish. E através de uma eletrofusão, o que é isso? É como se fossem pequenos choques para que essa célula, né, da Scottish, interagisse com o núcleo da célula da Finn. E aí, esse embrião ele começou a se desenvolver. Após 6 dias, aqui como se observa, ela já está se desenvolvendo, tá certo? Então, o que eles fizeram? Pegaram esse embrião, né, que já estava em fase de reprodução, né, de divisão celular, reprodução não, divisão celular, e implantaram em outra ovelha, tá certo? Colocaram aqui no útero dessa ovelha, tá certo? No caso, essa ovelha aqui é a Scottish. Colocaram aqui, tá certo? Colocaram aqui e aí com os dias, né, nasceu a Dolly. Observe que a Dolly é totalmente diferente da sua progenitora. Com quem é que a Dolly parece? Vamos ver, ó, com a Finn. Por que, professora? Se quem gestacionou ela foi uma ovelha dessa daqui? Gente, ó, se vocês observarem, essa daqui doou apenas o que sobrou da célula. O material genético ele está presente dentro do núcleo, presente no núcleo. E o núcleo que foi utilizado foi o núcleo da Finn. Então, o que sobrou foi uma Dolly geneticamente idêntica à Finn e não a Scottish. E aí, geneticamente idêntica à sua progenitora.
Nesse processo da Dolly foram feitas mais de 270 tentativas para a obtenção de um clone viável, tá? Então, assim, não foi de uma hora para outra, na primeira tentativa deu certo, são várias tentativas, é assim que funciona no mundo científico, são várias e várias tentativas para uma dar certo. Então, esse aqui é a nossa aula, atividade no grupo, tá? E vocês assistam o vídeo, fiquem atentos e dê uma devolutiva das atividades, ok? Bons estudos para vocês!